Você que é mãe como eu, já teve algumas histórias de que você teve que ser presença e ausência na vida dos seus filhos. E eu tive duas histórias que me marcaram. A primeira delas foi um pediatra, que eu tive uma depressão pós-parto importante no pós-parto da minha primeira filha. Eu precisava descobrir um problema dela e para justificar aquela tristeza que eu tinha. E ele olhou no meu olho e falou assim, ela não tem problema, quem tem problema é você, vai procurar um psiquiatra. E eu procurei um psiquiatra e deu tudo certo. E tem hora que a gente precisa dessa sacudida firme. A segunda vez, ela foi mais amorosa. A escola me pediu uma avaliação. E eu fui, encontrei essa pessoa para me avaliar, essa pessoa está sentada aqui do meu lado. E assim, na verdade, a avaliação era do meu filho, mas mais uma vez, não era ele, era eu. E ela me disse com muito amor, deixa seu filho voar. Seja presença e ausência, saiba sair, deixa esse menino. E hoje essa mulher está aqui sentada do meu lado. E eu estou emocionada, assuntos de mãe me emocionam. A presença dela me emociona porque ela tem uma energia de amor muito grande. E eu vou deixar ela falar. Quem é você? Quem é a Candi primeiro, mulher, e quem é a Candi profissional? Meu Deus. Leninha, eu acho que eu sou a mesma, né? A Candi profissional, a Candi mulher, com as diferenças naturais de cada lugar que eu estou, né? Minha casa, com a minha família, porque as crianças me ensinaram a ser muito verdadeira. Então eu fiquei pensando nisso, né? Que quem eu sou? Eu sou essa história, né? Eu vou pensar uma coisa, como é que eu comecei essa minha história com criança? Né? Eu vou contar pouquinho. Você pode tomar conta da entrevista, eu vou ficar em silêncio. Ah lá, ixi, eu adoro falar. Então, eu comecei com 16 anos, trabalhando com crianças que aprendiam diferente. Fui ser voluntária. Então, fui caminhando nessa minha história com dificuldades, com acertos, com erros, mas fui aprendendo, tá? Essas crianças que aprendiam diferente sempre me encantaram. Não sei porquê. Talvez venha de outras vidas, sempre me encantaram. E aí eu me caso, saio de São Paulo, venho para Goiânia e fui ser voluntária no Corai. Tá muito metida eu era. Meu Deus, eu sabia tão pouco, mas eu criava, eu tentava trabalhar com essas crianças e fui caminhando na minha vida profissional. Fui ser professora do Pequeno Príncipe, depois eu fui para psicologia, terminei meu curso de psicologia, aluguei uma casinha pequenininha na rua 115 e eu tinha uma secretária que eu passava de carro e dizia, Dina, tem alguém que ligou pedindo uma entrevista? Não, dona Candi, ninguém. Meu Deus, eu dava a volta, ia no supermercado. Era o começo. Uma professora, que tinha sido minha, né, da católica, me indicou a primeira paciente. Eu fiquei tão encantada, que eu decorei tanto a devolutiva, que eu nem peguei papel. Eu disse, tem 3 pontos que eu quero falar sobre o Pedro. Eu vou falar sempre Pedro. Ótimo. Sobre o Pedro. Falei a primeira, falei a segunda, esqueci a terceira. Fiquei muito aflita, isso foi uma grande lição para mim, né? Abri o papel, lógico, e esse foi o meu começo. Essa professora me ajudou muito. Eu sou de família de professores. Então, meu pai era professor de matemática e eu sou péssima de matemática. Mas essa professora foi meu primeiro empurrão. Eu agradeço a ela muito esse primeiro empurrão. E aí eu fui atender no consultório, né, nessa casinha, e já fiz vários caminhos diferentes, Leninha. E hoje eu tenho um outro caminho depois dessa pandemia. Eu não faço mais avaliação. Sério? Eu quero compreender a criança e conhecer. Assim, eu continuo nesse espaço, mas com outro nome. Eu quis tirar a palavra diagnóstico e falar, eu preciso conhecer essa criança que eu vou atender, né? Fala. Fala, Pode terminar. me interrompa. Não, pode terminar. Não,
É porque eu quero voltar um pouquinho, assim, porque eu coloquei uma coisa para você do que a escola está vivendo. Eu não sei, assim, a gente vem de uma evolução, até o George Forbes, psicanalista, ele fala um termo muito interessante. Éramos terra 1, estamos em terra 2. O que é a pessoa terra 2? É a múltipla, é a que não quer carro porque ela anda de Uber, Sim. é a que não quer casa própria porque ela não sabe se amanhã ela mora aqui mais. Sim. Ela é livre. Uma liberdade maior. O século Sim. XXI é o século da subjetividade, da individualidade. Sim. E aí a escola não está conseguindo. Eu entendo que não é fácil, existe um processo, mas a escola não está conseguindo acompanhar. Ela está tentando, mas ainda é difícil. Eu não acho que os meus filhos não vão pegar essa escola dos sonhos que a gente imagina. Mas eu também entendo o lado da escola. Aí eu queria que a senhora falasse assim, quando você me falaste bonito demais, até a palavra diagnóstico pesa. Pesa. Olha o tanto que é diferente. Começou a pesar para mim também, Olha só. Leninha. Não, e para uma mãe? Para uma mãe, porque diagnóstico é quase que médico. Eu não sou médica, mas eu já terminei o curso de psicologia com isso nas minhas costas. É diagnóstico, é psicodiagnóstico. Hoje não, eu digo para a mãe, me dê essa liberdade de conhecer seu filho. Não sei mais quantas sessões eu vou. Eu mudei muito. Eu era tão certinha que eram tantas sessões. Não, eu tinha que aplicar todos os testes que eu tinha escolhido como bateria. Hoje, bonito que você falou, nós estamos vivendo um momento de maior liberdade e com a idade eu também me permiti mais isso, né? Eu posso até utilizar os testes se eu achar necessário, mas eu vou dizer para a mãe, eu só estou conhecendo seu filho, um pouquinho. É um pouquinho só. Nossa, você não sabe. O que é comunicação? Pensa, olha se a escola chega. Eu brinco assim, ó. Algum dia a escola te ligou para falar assim, estou te ligando porque tocou o telefone da escola, você já arrepia. Eu já atendi assim, fala logo. Caiu, fez alguma coisa. Não. Nunca ninguém te liga para falar assim, queria te dizer que você está criando um ser humano de bem, parabéns. É verdade. Esse é um som de ligação da escola. Aliás, é uma dica que as escolas começam a fazer isso. Exatamente. Olha, parabéns pela sua criação. É assim. Então, quando trazer você uma coisa boa. Não tem nada de positivo. É assim. Então, eu queria dizer que quando você muda a palavra, por isso que você está sentada aqui do meu lado, Com porque certeza. quando você muda de diagnóstico para conhecer seu filho, é totalmente diferente. Leninha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho vários analistas que eu amo de paixão. E eu tive um deles, eu tenho que citar, que é o Di Loreto, que faleceu há muitos anos, e que ele tem um texto, quando você falou do que você viveu da depressão, ele mandava os textos para mim pelo correio, ele só foi ser escritor com quase 70 anos. E ele tem um texto que ele diz, me deem o direito de ser triste. Nós estamos vivendo uma sociedade que a gente tem que ser magra, bonita, bem-sucedida, ser sucesso. Eu também já quis ser famosa. Ter sucesso. Que mais? Que os meninos brincam muito, os que vão no meu consultório, os adolescentes. Né? Tem que ser popular. Tem que ser popular. Então a gente vive uma sociedade que não dá nem esse direito de eu ser triste. Então, essa tristeza que você viveu é tristeza. A gente não medica mais a vida. Eu digo muito isso para os pais que me procuram. Uma criança hiperativa, uma criança que está mais triste, vamos ouvi-la primeiro, antes de tentar medicá-la. Não sou contra medicamento, mas eu vou tentar sempre um trabalho, ou terapêutico, ou psicopedagógico. Eu lembro que uma vez eu atendi uma família e propus à família que procurasse um terapeuta. Bom, eles foram embora e geralmente eu faço uma indicação e a terapeuta entra em contato comigo. Não me ligou, eu também, o tempo foi passando, outras histórias foram vindas. Um dia eu estou no supermercado e encontro a mãe. Doutora Candi, que bom lhe ver. Eu não lembrava direito do nome, porque é muita gente na minha vida. Mas dizia, como está sua moça? Ela disse, está ótima. Eu disse, procurou o trabalho terapêutico? Se não, comprei um cachorrinho. Ótimo, que bom. Deu certo. Então, essa liberdade, eu vou voltar. Ó, Pode voltar. Eu sonho.
Eu começo a falar e vou viajando. Ixi, eu quase não gosto disso. Mas eu acho que a gente vive, vou voltar à sua pergunta. A escola já melhorou muito. Eu, quando comecei minha vida profissional, foi o iniciozinho da proposta do construtivismo, de olhar para a criança sem ser só conteúdo. Tive muitos embates bons, democráticos, com algumas orientadoras que achavam que um processo de alfabetização, todas as crianças tinham que ir bem. Eu dizia, ó, nem a bezetacil, que ajuda numa infecção 90% da molecada, algumas têm fechamento de glote. Então, opa, né, o construtivismo, ok, é ótimo, né? Eu acho que ele trouxe esse ganho. Eu acho que houve uma flexibilização, a escola passou a olhar as crianças não só pela nota, não só pelo conteúdo, mas ainda está longe de conciliar a exigência de um conteúdo, de uma nota, com não cortar as asas, que você falou do seu pai, achei bonitinho, não cortar as asas da criatividade. Eu falei para ela assim, eu escrevi para ela que eu com 43 anos, e eu acho ótimo ela falar que ela mudou. Quantos anos a senhora 71. Olha, Estou eu vou com te falar. 71. O que eu acredito? Eu com 43 anos cheguei no meu pai e na minha mãe e falei assim, inventei um programa de conversar, contar a história na sombra da árvore. Meu pai, eles me olharam com uma cara assim, que não precisava falar nada. E eu fiquei tão decepcionada. Aí eu pensei, como que eu com 43 fico decepcionada? E como que eu faço isso com os meus filhos? Sim, eu não vou fazer isso com eles. Mas eu queria que a senhora falasse assim, eu não vou te chamar de senhora. Ai, eu já queria te interromper. Eu queria mas... que você me falasse. Sim, Leninha, por favor. Se você consegue iluminar a gente nisso, como a gente fazer o nosso papel? Deixa a educação e a gente deixa a escolarização lá e a gente fazer essa educação que solta essas asas. Que solta essas asas. Deixa eu só fazer uma colocação. Eu entendo o seu pai. Eu vim de uma geração que estabilidade, começar um curso e não desistir era o certo. Eu lembro que quando eu tive a minha filha e meu filho, havia uma ideia, um mito de que se escolhesse fazer karatê ou se escolhesse fazer balé, não podia voltar atrás. E eu sofria com isso que é uma rebeldia interna boa, que eu dizia, não, meu Deus, se alguém me obrigar a fazer balé e eu não querer, ou meu filho fazer karatê e não querer, é desesperador, mas eu entendo o seu pai. Vou voltar a repetir, estabilidade era não sair do emprego. Era escolher uma profissão e não ter chance de outro caminho. Mas de repente o mundo foi mudando, as pessoas foram vendo que dá para flexibilizar, dá para dizer para um filho, lógico, se ele cada semana escolher um esporte, vai ficar caríssimo, vai ficar igual o seu microfone, então, não. Filho, vamos esperar um pouquinho, vamos pensar primeiro, vamos assistir algumas aulas, depois a gente compra o uniforme, depois a gente compra a raquete de tênis, né? No caso do Dudu, é isso, mas poder parar uma aula, voltar atrás, escolher uma outra profissão, é uma delícia da liberdade, né? Da liberdade. Mas, volta a sua pergunta, me perdi. Uma dica assim, aliás, você está super achada. Como que uma dica, tipo assim, como escutar, tipo assim, vou te dar um exemplo. Minha filha, quando ela era pequena, ela falou assim, mãe, vou ser treinadora de baleias. Resolvi. Eu falei, nossa, você vai ser a melhor treinadora de baleia do mundo. Mas a gente tem que estar bem humorada. A gente tem que estar bem humorada. Então, assim, como que a gente realmente entende, enxerga, conhece isso e fala assim, isso faz sentido ou não? Peraí, filho, também você tá doido. Calma. Ó, sou treinadora de baleia, eu também diria, vamos tentar outro caminho. Ela vai danar comigo. Mais real. Não, mas como é que é isso? Você falou uma coisa interessante. Eu sinto que os pais que chegam ao meu consultório, a preocupação maior é com a aprendizagem. Eu já tive histórias, né, famílias que me falavam da aprendizagem, caminhando, quando estavam despedindo de mim na porta do meu consultório, dizia, doutora,
esqueci de dizer uma coisa. O Pedro não está dormindo à noite. Eu dizia, opa, vamos voltar. Mais 5 minutos para eu te ouvir. Eu acho que a gente pode tentar deixar a aprendizagem para a escola, tá? Não é abandonar, não. Mas está na retaguarda, está entrando para alguns momentos, o que você está aprendendo. Essa coisa prazerosa que o aprendizagem tem que ter. E olhar mais para esse emocional. Eu acho que a gente... Eu quero falar uma coisa que está me vindo aqui. Quando eu comecei minha vida profissional, a mãe dizia, olha, eu fui no pediatra, porque a Mariana estava com muita dor no estômago, dor de cabeça, não queria ir para a escola. Ele disse, não se preocupe, mãe, é só emocional. Eu brinquei com a mãe, eu vou falar com esse pediatra para tirar o só. É emocional. Nossa. Né? E emocional e o aprender está todo interligado. Então, se a gente conseguir como mãe e pai, né, como pais, deixar isso mais livre e ouvi-los mais, acolhê-los mais, porque eu costumo dizer que amor, ele é tato, ele é abraço. Nós estamos vendo uma falta monstruosa. Então, eu acho que a gente consegue, né, deixar de lado um pouquinho aquele olhar no boletim, aquelas notas que vêm. Né? Eu lembro que no Pequeno Príncipe tinha... Eu amo o Pequeno Príncipe, então eu vou citá-lo porque é o caminho da minha vida também. Tinha umas bolinhas que era... vermelho, perigo, era dos sinais de trânsito. Amarelo, mais ou menos. Verde, perfeito. E minha filha uma vez teve muitos verdes, mas teve um amarelo. Só lembrou do amarelo? Só lembrou do amarelo. Só do amarelo. Mãe, filha, quantos verdes aqui, esquece. Então, eu acho que... Eu sei que não tem receita pronta, não tem. Cada um faz do seu jeitão. Né? Eu também não sou essa paciência com meus filhos o tempo inteiro. Também já dei bronca, já espalhei, como as mães dizem, já perdi paciência. Lógico, a gente é humano, né? E tem um autor na minha área que me ajudou muito, porque teve uma época, Leninha, que a culpa era sempre da mãe. Era sempre da mãe. Passou? Passou, melhorou um pouquinho. Mas posso te falar, quando eu comecei há 40 anos atrás, só vinham mães para o meu consultório, só mães. Quando vinha um pai, eu ficava encantada com esse pai. E era perigoso, porque aí eu só olhava para o pai, eu dizia, pai, quero ouvir sua opinião, porque eu só tinha mães. Né? E o que eu percebi? Quando a gente recebe só um lado, ou só a mãe, ou só o pai, fica fatiado. Eu preciso ouvir os dois. Eu preciso entender o jeitão de cada um. Como é que eles veem esse filho ou essa filha? É diferente. É diferente. Nós mães, a gente protege mais, a gente acolhe mais. Até o jeitão de pegar um bebê é aqui, né? A gente pega o bebê olhando pra gente. O pai não. Qualquer jeito. O pai vira, põe o bebê olhando para frente, faz brincadeiras desesperadoras, puxa, joga, você fica apavorado. Uma mãe falou para mim, não tenho coragem de deixar meu filho ir com meu marido para a fazenda. Eu digo, mas mãe, eu lá, deixe, tem que partilhar. Ela diz, Candi, você não sabe, ele não olha, ele deixa andar sozinho. Eu digo, então não deixe. Isso que então não deixe, vai junto. É melhor ir junto. Então, mas fale. Eu falo muito, vou enrolando. Eu tô aqui pensando tanto que é bom eu te escutar. Eu queria falar de uma alegoria. Essas não tem no seu roteiro, porque essa eu gosto de deixar de surpresa. Tá bom. Tem uma alegoria dos nossos afetos negativos que eu achei muito interessante, eu escutei ela para trazer para você. Que os nossos afetos negativos a gente tem como um sensor de incêndio. É necessário, um sensor de incêndio ele pode ter falso positivo, não queimou, mas ele está avisando. E ele pode ter falso negativo, queimou e ele não está avisando.
O que é melhor para a nossa sobrevivência? Ter falsos positivos, porque incêndio é muito danoso. Sim, Então, por isso, olha só que explicação bacana para mães como eu, viver nessa sensação de que o incêndio vai acontecer. Então, isso aí tá tudo certo. Então, isso é do humano. A gente tem muito mais coisas negativas que nos faz morrer do que coisas positivas. Então, é uma questão de preservação. E mãe quer preservação. Lógico. Às vezes o pai não tem isso tanto. É lógico que o homem, do jeitão dele, é mais prático que nós. E a gente mulheres, precisa disso, né? Muito, muito. Não, e talvez tenham mães que tenham a maternidade e a paternidade dentro dela também. Está tudo certo. Mas o que eu queria dizer é que, então, eu tenho anjos da guarda na minha vida. Eu falei que hoje eu não ia emocionar. Tem uma sentada ali, minha tia, que você conheceu, que é uma grande professora para o meu filho. Sim. Que vocês tiveram contato, você vai escutar no por carro, telefone, você vai ver. Sim, sim. Tenho outras que eu seria injusta se eu não citasse várias, mas eu queria focar nessas duas que marcam muito em mim, que ela é uma grande professora para o meu filho e você. E eu vejo vocês, a minha memória foi muito generosa comigo dos encontros que eu tive com você. Eu guardo o amor desses encontros e o Dudu também. Que bom. E aí eu queria dizer que a gente precisa ter esses sensores de incêndio, porque tem hora que o incêndio vai vir mesmo, mas a gente precisa de pessoas que acolham esse sensor, regulem esse sensor e falem assim, calma, tudo bem. É o que você fez comigo, com muito amor, conhecimento e propriedade. Obrigada. Eu queria te agradecer por estar aqui. Eu acho que a gente ficaria dias conversando, mas eu acho que vai rolar ciúme, porque ninguém ficou desse tanto aqui. Não, eu nem sei se foi tudo bem aí, mas olha, eu estou me sentindo uma artista, juro. Coisas da sombra da árvore. Aí a sombra da... Obrigada, Leninha. Obrigada. Eu quero agradecer agora falando que quando a Leninha me fez esse convite, eu achei muito bom, quero te falar. Fiquei envaidecida, mas não tinha a dimensão do que era isso aqui. Não tinha. A hora que eu recebi o convite, vi você aqui na frente da árvore, eu fiquei muito encantada. E no caminho com a Angélica, eu disse, uma aventura nós vamos viver hoje. O lugar foi se aproximando, foi muito bom. Obrigada, eu que tenho que agradecer. Eu que agradeço tanta muito sabedoria. Obrigada, muito obrigada, viu? Um beijo e obrigada de me ouvirem também.